Vamos ler então Jó, capítulo 23, o verso 8. Diz assim: Eu procuro no leste, mas Deus não está ali. E não o encontro no oeste. Também não o vejo quando age no norte ou se esconde no sul. Mas Deus conhece cada um dos meus passos. E se ele me puser à prova, verá que sairei puro como o ouro. Pela manhã, nós trabalhamos esse texto com o seguinte tema: o que fazer quando Deus fica em silêncio? E aprendemos que o silêncio de Deus não é ausência da sua presença, não é ausência dele. Porque é muito comum fazermos essa associação do silêncio como solidão, do silêncio como abandono de Deus. Mas essas são realidades excludentes. O fato de Deus estar em silêncio não significa que ele esteja distante ou que ele tenha nos abandonado. Por vezes nós esperamos que Deus nos dê uma resposta, quando ele deve ser a nossa única resposta. Sabe, e às vezes nós buscamos experiências ao invés de buscarmos a Deus. Buscamos sensações, buscamos sentir Deus, e quando elas não ocorrem, nós concluímos que não fomos bem-sucedidos na nossa procura. Aprendemos que, na realidade, Deus propositadamente se ausenta ou fica em silêncio para frustrar as nossas emoções. Porque, na realidade, segundo Rick Warren, no seu livro Uma Vida com Propósito, ele nos declara, ele diz que Deus quer que você sinta a presença dele. Mas Deus está muito mais interessado que você confie nele. Sabe, e equivocadamente nós queremos buscar sensações, arrepios. Queremos sentir Deus através dos nossos sentidos, através de meios sensoriais. Mas Deus está muito mais interessado que você confie nele, mesmo quando você não consiga encontrá-lo. Mesmo quando você não consiga ouvi-lo. Mesmo quando ele esteja em silêncio ou em aparente ausência. Deus quer que confiemos nele. E por agora, nós vamos aprender que a fé, ela age na contramão das percepções sensoriais. A fé, como diz Bill Johnson no seu livro Quando o Céu Invade a Terra, a fé, ela fornece olhos para o nosso coração. A fé, ela faz a gente enxergar aquilo que o olho humano não pode ver. Ao mesmo tempo, a fé também, ela amplia a nossa capacidade de ouvir Deus, mesmo quando ele está em completo silêncio. Sabe, o apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 1, verso 18, ele vai enfatizar essa ideia de que os olhos do nosso coração precisam estar iluminados. E Paulo declara: eu oro para que os olhos do coração de vocês estejam iluminados. E o tema que eu quero tratar nessa noite é a eloquência do silêncio de Deus. Pela manhã, o que devemos fazer quando Deus fica em silêncio? Mas por agora, eu quero abordar esse tema, a eloquência do silêncio de Deus. Quando citamos essa frase, parece tratar-se de um oxímoro, de uma ideia paradoxal. Porque o que é eloquência? Eloquência é a capacidade de falar, é a capacidade de se expressar. E o que é silêncio? Silêncio é o contrário. Silêncio é o estado de quem se cala. Silêncio é a privação de pronunciar som ou qualquer palavra. E embora pareçam se tratar de forças opostas ou de ideias diametralmente contrárias, sabe, essa verdade ela é incontestável. Porque o silêncio de Deus fala. O silêncio de Deus reverbera. O silêncio de Deus tem respostas excepcionais para a nossa vida. E Jó, quando lemos o livro de Jó, Jó estava vivendo o maior dos dilemas das aflições da vida. Jó estava vivendo o completo silêncio de Deus. Mencionamos aqui pela manhã que Jó, ele faz cerca de 34 queixas e 16
perguntas ao Senhor, totalizando 50, e nenhuma delas ele teve resposta. Jó estava no momento de aparente abandono. Nós lemos aqui, Jó declara: se eu vou para frente eu não o vejo, se eu vou para trás eu também não o encontro. Só Jó sofreu 5 grandes golpes, 5 terríveis golpes na sua vida. Em um único dia, Jó perdeu seus filhos, todos os seus filhos. Jó, ele sofreu um golpe nas finanças. Era um homem rico e de um dia para a noite ficou extremamente pobre. Jó sofreu um golpe na saúde, ficou enfermo. Um golpe no casamento, e Jó sofreu a acusação dos seus amigos. E durante todo esse processo, Deus não deu nenhuma resposta a Jó. E quando Deus resolve romper com o silêncio, Deus não responde Jó do jeito que ele esperava, do jeito que ele ansiava. Deus responde Jó fazendo a ele perguntas. Perguntas retóricas, cerca de 70 perguntas. Perguntas das quais Jó não podia encontrar uma resposta. Mas nesse diálogo de silêncio, nessa eloquência do silêncio de Deus, Deus estava mostrando para Jó que ele era maior do que toda e qualquer adversidade que Jó estava enfrentando. Deus estava no silêncio mostrando para Jó que ele estava trabalhando, não contra, mas a favor de Jó. Deus estava munindo, Deus estava forjando, Deus estava preparando Jó para algo maior e mais excelente. As aflições, as dores que muitas vezes estamos enfrentando não são para nos matar, mas são para nos fazer crescer. O apóstolo Paulo, ele declara essa verdade. Ele vai dizer que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Entenda, é para o bem, não é para a nossa satisfação. E sabe, no silêncio Deus estava falando com Jó. No silêncio Deus estava moldando Jó. E ao final do dilema, ao final da história fatídica de Jó, Jó é transformado nos seus conceitos. Antes mesmo de Jó ter sua sorte mudada, no capítulo 43, Jó faz a seguinte declaração: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. No aparente abandono, os olhos do coração de Jó foi aberto. No aparente silêncio, Jó ouviu Deus falar eloquentemente. Jó ainda não tinha recuperado seus bens. Jó ainda não tinha tido a sua sorte mudada, mas ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem, porque Deus estava mudando os conceitos de Jó acerca de quem ele era. Sabe, e às vezes no silêncio de Deus, ele está moldando o nosso caráter. Na inacessibilidade de Deus, Deus está transformando os nossos conceitos acerca daquilo que a gente pensa ser Ele. E quando lemos essa história, a gente percebe que Deus pode nos melhorar por meio do seu completo silêncio. E pela manhã nós citamos aqui alguns exemplos de pessoas que nos ensinam a fazer escolhas certas quando Deus se cala. Falamos aqui sobre o livro de Esther, que aponta e que tem como uma peculiaridade a ausência total do nome de Deus no seu livro. Nós não vamos encontrar no livro de Esther qualquer menção dos símbolos religiosos judaicos, como lei, como templo, como Jerusalém. Mas o fato de Deus não ser mencionado na história não significa que ele estivesse ausente. Nas entrelinhas nós vamos ver Deus o tempo todo, atuante, presente, a graça dele fluindo em direção ao povo que estava como ainda escravizados ou forasteiros ou peregrinos em uma terra distante. Nós também falamos sobre a mulher cananeia, aquela mulher que diante do silêncio ensurdecedor de Jesus, quando Jesus não lhe responde nada, ela continuou crendo, confiando, perseverando e adorando a Jesus. E hoje eu quero citar 2 exemplos para que a gente possa memorizar essa realidade de que o silêncio de Deus fala, de que o silêncio de Deus é eloquente. Amém? A primeira narrativa encontra-se no livro do Êxodo.
no capítulo 2, nós vamos encontrar nesse texto o relato do nascimento de Moisés. E quando nós lemos a história de Moisés, nós lemos uma história pronta, uma história acabada, uma história finalizada. Mas pense comigo, pense na dificuldade que essa família enfrentou. Moisés nasceu em um período de total silêncio de Deus. A Bíblia vai dizer que por 400 anos Deus se silenciara. O povo de Israel estava cativo no Egito, sofrendo uma pressão gigantesca de Faraó, subjugando, oprimindo, perseguindo aquele povo. E durante 400 anos, Deus esteve em completo silêncio. Aparentemente, Deus parecia estar distante. Aparentemente, Deus parecia estar inacessível. E nesse cenário de completo silêncio e de aparente abandono, Joquebede engravida. Então pense nos dilemas que essa mulher enfrentou. Primeiro, ela engravida num período em que eles estavam debaixo de uma égide. Havia uma lei que sentenciava todos os bebês do sexo masculino das hebreias à morte. Joquebede engravida exatamente nesse contexto. Pensem comigo, Joquebede se ver grávida e naturalmente, não é? Um sentimento, um instinto de proteção aflora em Joquebede. Toda mulher que passou por esse processo de gerar um bebê vai entender isso. Quando a gente descobre que estamos gerando um bebê ou que estamos grávidas, um instinto protetor flora em nós. Alguns exercícios que você fazia, você para de fazer. Algumas comidas, bebidas que você comia ou bebia, você para de tomar ou comer, porque você agora sente-se responsável por um ser que está desenvolvendo dentro de você. E não foi diferente com Joquebede. Naquele cenário em que ela engravida, automaticamente um instinto protetor aflora. E eu penso que o jeito mais fácil para Joquebede proteger e preservar a vida daquele bebê seria pensar: ele vai ser uma menina. Eu penso que Joquebede tenha passado durante todo o período de gestação desejando que Moisés fosse uma menina. Vai ser uma menina. Por quê? Porque se ele for uma menina, esse bebê for uma menina, ele está seguro, ele não vai morrer. E quem sabe ela, no íntimo, dizia: vai ser uma menina, vai ser uma menina, vai ser uma menina, eu acredito que vai ser uma menina. Talvez quando Miriam e Moisés e Arão perguntasse para ela, ou perguntava para ela: mãe, o que você acha que vai ser? Vai ser uma menina. Vai ser uma menina porque ela não vai morrer. Vai ser uma menina porque eu não quero que morra. E sabe, a psicologia afirma que nós temos uma memória intrauterina. Ainda no ventre, o bebê percebe vibrações e sons. Ainda no ventre, o bebê é capaz de registrar sensações importantes e registrar na sua memória. Então pense Joquebede gerando Moisés e desejando para que ele fosse uma menina. Moisés, ele começou a ser rejeitado desde o ventre, irmão. Moisés, ele não era uma menina, então ele sentia todas aquelas vibrações de Joquebede. Agora imagina, a realidade é bem mais difícil do que parece. Moisés nasce para o desespero de Joquebede. Ele é um menino. E o texto diz que ao ver o bebê, Joquebede, ela fica impressionada, porque se tratava de um bebê com uma beleza estonteante. É claro que é meio suspeito falarmos que Joquebede achou Moisés lindo, porque toda mãe, não é, acha o seu bebê o mais lindo do mundo. Mas o fato é que aquele bebê era um bebê especial, ele era de fato bonito. E Joquebede resolve então escondê-lo. Só que todo bebê chora, irmão, sim ou não? O bebê chora por inúmeros motivos. Ele chora por alguns desconfortos, como cólica, fome. O bebê chora quando ele precisa ser trocado. O bebê chora quando ele está com frio. E Joquebede, ou melhor, e Moisés não fugiu a essa regra. Moisés não era aquele bebezinho bonzinho que só chorava quando podia chorar. Moisés não era um robozinho que Joquebede controlava o choro dele. Não, ele chorava como qualquer bebê. E eu estive vendo uma história, um documentário sobre Moisés.
Joquebede, para escondê-lo, ela precisou cavar um buraco dentro da tenda, irmão. E todas as vezes que Moisés chorava, era dentro do buraco que ela escondia ele. Para que os soldados que faziam a ronda em busca de um bebê menino para matar, não o encontrassem. Agora pense, uma criança quando chora, ela espera ser acolhida. Uma criança quando chora, ela espera receber dos pais, dos seus genitores, o conforto. Mas ao contrário disso, Moisés era colocado num buraco para que ninguém o ouvisse chorar. Moisés poderia ter desenvolvido uma série de traumas, de bloqueios, de transtornos, se não fosse Deus trabalhando em silêncio em favor de Moisés. Sabe, e por fim, no meio daquele total silêncio, Joquebede, ao final de 3 meses, ela vai até a beira do rio Nilo. Ela pega alguns juncos, ela tece um cesto, ela betuma ele com piche e coloca o seu bebezinho à deriva nas águas do rio Nilo. Contamos essa historinha como se fosse um conto de fadas. Mas ela larga aquele bebê à deriva. Sabe, em um dado momento do trajeto, aquele bebê chora. A gente conhece o desfecho da história. Uma princesa, filha de Faraó, escuta o choro, vai lá ver que é um bebê hebreu, tira ele da água. E para e para completar a fatídica história daquele bebê, ela dá a ele o nome de Moisés. Moisés significa tirado das águas. Todas as vezes que Moisés recebia um chamado do seu nome, trazia a memória de Moisés, a sua fatídica história. Todas as vezes que na escola Moisés era chamado, ou quando o professor fazia o relatório dos presentes, gritava, Moisés! Todo mundo ria e dizia, lá o achado das águas, lá o tirado das águas. O nome Moisés era um estigma. Mas ao invés de Moisés se ver como um fracassado e uma vítima, Moisés, ao relatar sua história, ele escolhe se ver como um sobrevivente. Moisés escolhe se ver como uma resposta de Deus em um tempo de silêncio. Moisés escolhe se ver como um milagre de um Deus que no silêncio estava conduzindo a história de uma nação. No verso 24 e 25 do capítulo 2, nós encontramos a seguinte narrativa. Depois de quê? Depois de no silêncio Deus forjar um libertador. Depois de no silêncio Deus cuidar para que Moisés fosse conduzido para o palácio. Aí o texto diz, depois Deus ouviu o gemido do povo. Lembrou-se da aliança que havia feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. Deus viu a escravidão dos israelitas e ficou preocupado com eles. Só que antes de Deus responder, Deus já havia trabalhado, porque o silêncio de Deus é eloquente. No silêncio Deus trabalha, no silêncio Deus faz, no silêncio Deus responde. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Aleluia! O silêncio de Deus não é inércia. O silêncio de Deus não é passividade. O silêncio de Deus não é indiferença. Quando nós olhamos, eu quero agora narrar um segundo exemplo, que está em Daniel no capítulo 3, a história de 3 jovens hebreus. Qual o nome dos 3 jovens? O pastor falou o nome deles em hebraico, mas eu quero o nome deles lá na Babilônia mesmo. Sadraque, Mesaque e Abednego. E o nome deles hebraico, o nome deles de nascimento era Mesael, Ananias e Azarias. Mas eles chegam na Babilônia, têm seus nomes trocados. Mas a história que eu quero narrar está no capítulo 3. Esses jovens, eles são conduzidos à força, contrária à sua vontade, para a Babilônia. Babilônia, nos textos bíblicos ou nas narrativas bíblicas, significa lugar de distanciamento. Lugar de banimento, lugar de alienação, lugar do completo silêncio de Deus. Esses jovens, eles são desafiados a manterem-se fiéis, a continuar crendo no Deus a que ele servia. E o texto vai dizer que o rei Nabucodonosor, ele lança um edito. Ele fabrica uma estátua de ouro da sua própria imagem. E ele lança uma lei, um edito, dizendo que todos os súditos do reino
precisavam adorar aquela imagem. Mas aqueles 3 jovens resolutos da sua fé, eles declaram que não se prostrariam diante daquela imagem. Sabe, e diante das ameaças do rei, aqueles jovens ainda permaneceram fiéis. E aí eles fazem uma declaração. Eles chamam, ou o rei chama aqueles jovens, ameaçando eles de morte, e eles declaram: o Deus a qual nós servimos, ele pode falar, ele pode se manifestar, ele pode aparecer, ele pode nos livrar da fornalha, rei. Mas fique sabendo, se ele permanecer em silêncio, se ele não vier ao nosso socorro, se ele não quiser aparecer e se ele não nos livrar, nós continuaremos fiéis a ele. Nós não vamos nos curvar diante dessa estátua. E pode ser que eu e você, diante de uma declaração de fé como essa, talvez a gente pensasse ou esperaríamos uma reação de Deus ao nosso favor. Não é? Quantas vezes a gente dá uma resposta de fé e a gente diz: Deus, eu falei, agora o Senhor dá o seu jeito de vaticinar aquilo que eu disse. Mas aqueles jovens, eles disseram assim, em outras palavras: se Deus quiser me curar, eu adoro a ele. Mas se ele não me curar, eu continuo adorando. Se Deus quiser fazer um milagre na minha vida, eu vou adorá-lo. Mas se ele não fizer, vou continuar adorando. Se ele quiser restaurar meu casamento, eu vou adorá-lo. Mas se não fizer, vou continuar adorando. Aqueles jovens entenderam que Deus não os devia nada. E o texto vai dizer que, diante dessa profissão ou dessa confissão de fé, Deus ficou em completo silêncio. Talvez esperaríamos que Deus reagisse, que os céus se movessem, mas Deus não apareceu. Aqueles jovens foram levados a julgamento. E lá no tribunal, Deus ficou em completo silêncio. Aqueles jovens foram sentenciados. E Deus não apareceu para defendê-los. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais. E Deus continuou em silêncio. Lançaram eles na fornalha. E Deus continuou em silêncio. Mas, quando olharam para dentro da fornalha, lançaram 3 homens, mas quando olharam viram 4, porque Deus se manifestou no tempo certo, na hora certa. Ele tem um tempo para agir e ele jamais estará indiferente à nossa dificuldade. Aleluia! Esses jovens nos dão um exemplo. Nos dão um exemplo de continuar crendo, de continuar firme, de continuar confiando, mesmo diante do completo silêncio de Deus. Talvez você esteja vivendo uma situação similar. E as pessoas te perguntam: onde está teu Deus? Talvez aquilo que você tem buscado não está acontecendo. E muitas vezes somos questionados: mas você não tem fé? Você não está orando pela cura? Por que a cura não vem? Poxa, você não está orando por tal restauração? Por que isso não acontece? Você não está orando para Deus abrir uma porta? Por que você continua desempregado? E sabe, às vezes até nós mesmos fazemos essa pergunta: Deus, onde o Senhor está? Cadê o Senhor, ó Deus? Sabe, mas quando nós olhamos para essa história, a gente percebe que mesmo no silêncio, Deus tem resposta para nós. O silêncio de Deus é eloquente, o silêncio de Deus não é sinônimo da sua ausência. E ele vai se manifestar no tempo certo e na hora certa. O silêncio de Deus, ele fala. E eu quero concluir esse sermão fazendo-nos lembrar de que quando você se sentir sozinho por Deus, ou melhor, se sentir sozinho e abandonado por Deus, isso é apenas um sentimento, não é uma realidade. Não é uma verdade. Você pode até pensar e se sentir sozinho, mas é apenas um sentimento. E ainda que você possa se sentir só, continue, mantenha sua confiança nele. Há momentos na vida, nós falamos aqui pela manhã, que os desapontamentos virão. E quando, sabe, a vida nos desaponta, nós não conseguimos encontrar Deus. São situações adversas que põem a nossa fé à prova. Quer ver um momento de adversidade ou um momento de desapontamento que a nossa fé é aprovada?
É quando nós lidamos com a dor da perda. Eu imagino que o céu se faça de bronze, que um silêncio ensurdecedor e que, de fato, a sensação de abandono aconteça para uma mãe que precisa, ou um pai que precisa enterrar um filho. A ciência chama essa dor de amputação da alma. É uma dor tão dilacerante, tão inexplicável, que ninguém que não tenha vivido consiga explicar. É o momento dos desapontamentos da vida, são os momentos que a nossa fé é posta à prova. E, de fato, nesse momento, o céu se silencia. É como se um céu de bronze se mantesse sobre a nossa cabeça. Sabe, o momento de desapontamento da vida é quando você está crendo no milagre da cura, mas você faz um exame e a doença está mais grave ou ela se proliferou ainda mais. Sabe, é quando você acredita na cura, mas você vê o seu corpo sendo consumido por aquela enfermidade. O momento de desapontamento da vida, que parece que nós estamos sozinhos, é quando aquele pedido que você faz não é recebido, ou quando você bate a porta e a porta se mantém fechada. Mas ainda assim, precisamos continuar confiando. Precisamos continuar crendo. Porque mesmo se Deus ele não tivesse feito nada por você, o que é impossível, nós ainda deveríamos adorá-lo porque ele merece a nossa admiração e confiança. Sabe, mesmo que as respostas que você deseja não lhe sejam audíveis, continue adorando ao Senhor. Continue adorando Ele simplesmente pelo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. Sabe, eu disse aqui, vou repetir. Quando olhamos para o sacrifício de Cristo, a gente percebe que Deus não nos deve nada. Se Ele nos abençoar, Ele está nos favorecendo. E se Ele não quiser abençoar, Ele não nos deve nada. Se Ele quiser nos curar, é um favor. Se Ele não nos curar, Ele não nos deve a cura. Porque o maior de todos os presentes, de todas as dádivas que Ele poderia nos dar, Ele já nos deu. Que foi a salvação na pessoa de Cristo Jesus. E ao contrário de mim e de você, que jamais estaremos abandonados, Jesus precisou viver essa realidade. Ele viveu essa realidade porque Ele assumiu o meu lugar. Ele viveu essa realidade porque Ele assumiu a culpa pelos nossos pecados. E o texto vai dizer que Deus desviou os olhos de Jesus. Jesus foi abandonado na cruz. Houve um silêncio ensurdecedor. Um silêncio, se eu posso usar essa palavra, sepulcral dos céus. A ponto de Jesus gritar: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe, e Jesus, Ele poderia ter se salvado, mas Ele não fez. Porque se Ele tivesse feito isso, Ele não poderia salvar a mim. Ele não poderia salvar você. Sabe, e esse é o maior dos motivos pelo qual devemos continuar confiando nele. Pode ser que a tua cura não aconteça, pode ser que o milagre não venha. Mas lembre-se, eu tenho motivo para continuar acreditando nele. Eu tenho motivo para permanecer firme, confiando nas suas promessas. Não teremos, entenda uma coisa, nós não teremos de Deus todas as respostas aqui. Não teremos. Nem tudo que você pede você vai receber. Nem tudo que você deseja ouvir. Tem que parar porque senão me grava. Não teremos de Deus todas as respostas que desejamos aqui. Sabe, o gigante do evangelho aos gentios, um dos maiores pregadores da igreja primitiva nos primeiros tempos, por nome Paulo. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós o vemos de fato como um gigante. Quantas pessoas olham para Paulo e vê Paulo como uma referência a ser seguida? Mas sabe, Paulo não teve todas as respostas que ele queria aqui na terra. Quem quer ter uma vida bem-sucedida precisa viver como Paulo, entender que nem tudo que a gente quer como resposta teremos aqui. Mas sabe o que me chama a atenção? Embora Paulo não tenha tido todas as suas inquirições, indagações respondidas, Paulo encerra a sua carreira de um modo que talvez nós não estejamos preparados. Paulo, ele encerra a sua carreira velho, pobre, doente, preso, condenado à morte e abandonado. Mas lá no calabouço, vivendo todas essas situações adversas,
Paulo, ele faz a seguinte declaração, ele diz com convicção, que aquela leve e momentânea tribulação não poderia se comparar com a resposta que ele teria de Deus na glória. Isso é grandioso, irmãos. No silêncio eloquente de Deus, Paulo faz mais uma declaração, uma das maiores expressões de fé. Paulo declara: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo não estava no melhor momento da sua vida. Ele estava velho, doente, pobre, preso, condenado à morte, abandonado. Mas ele diz: eu combati a carreira, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aí ele prossegue: e agora está esperando, ou me esperando, o prêmio da vitória. O prêmio que o Senhor Jesus, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que esperam a sua vinda. O que nós não tivermos como resposta aqui, teremos na glória com Ele. Aleluia! Continue confiando. O texto que lemos, Jó desperta uma esperança, ele está confiante, que mesmo não podendo encontrar Deus, eu mencionei isso aqui pela manhã, ele diz: Deus sabe onde eu estou. Sabe, talvez no silêncio dos céus e na aparente ausência de Deus, você de fato não consiga vê-lo. Mas nunca se esqueça, Deus sabe onde você está. Ele sabe o que você precisa. Jó declara isso. O silêncio de Deus não é definitivamente a ausência dele, porque Deus quer. Nós lemos aqui pela manhã que Deus quer que você sinta a presença dele. Ele quer. Mas ele está muito mais interessado que você confie nele. Nem sempre você vai senti-lo, mas como Jó declara: posso olhar para frente e não vê-lo, andar para trás e não vê-lo ou não achá-lo, mas ele sabe todos os meus caminhos. Ele sabe onde eu estou, ele sabe o que eu preciso. Ele sabe que se eu for colocado na fornalha, eu sairei de lá refinado como ouro. Não importa a ação ou a atitude, sabe que as situações em volta estejam te obrigando a tomar. Você precisa continuar confiando no Senhor, porque embora você não veja, Ele jamais nos perderá de vista.